E sobre o passaporte? Ele precisa estar válido por um prazo maior? Aí a Thaís já está dizendo sim, precisa estar válido por um prazo maior. A Nete está dizendo sim, o Antônio sim. O Jarlão acha que o passaporte segue a mesma regra do visto. A Rose está dizendo 6 meses, 6 meses nos Estados Unidos. O passaporte tem que ter a validade durante o tempo de viagem, tá? É o que o Alexandre está falando. A regra geral da lei americana de imigração é: o passaporte precisa estar válido pelo menos por 6 meses após o período de permanência nos Estados Unidos. A regra geral seria o seguinte: quando você chega no ponto de entrada, você diz assim, eu vou ficar por 20 dias. O seu passaporte teria que ter pelo menos 6 meses mais 20 dias de validade, pela regra geral. Mas existe um determinado acordo chamado o Clube da Exigência dos 6 meses. O 6 Months Requirement Club, que mexe com essa regra totalmente. E eu estou pegando do site exatamente do US Customs and Border Protection, que fala o seguinte: os visitantes viajando para os Estados Unidos, eles são requeridos a usar um passaporte que está pelo menos válido por 6 meses após o período do intended stay, o período que eles vão ficar nos Estados Unidos. Mas os cidadãos dos países listados abaixo estarão isentos dos 6-month rule, dessa regra de 6 meses, e precisam somente ter um passaporte válido pelo prazo que eles vão ficar aqui nos Estados Unidos. Então, se a validade do passaporte, naquele caso de 20 dias, né, eu vou dizer, minha viagem será de 20 dias. A validade do passaporte, ela precisa estar de acordo com esses 20 dias de viagem. Mostrando uma lista parcial, ela tem mais países ali embaixo, mas o Brasil está lá, na penúltima linha ali, está lá o Brasil entre a Bósnia e a Bulgária. O Brasil faz parte desse clube, desse valoroso clube dos 6 meses. A regra normal é 6 meses, pensem sempre nisso, 6 meses após o término da sua viagem. Mas, por estarmos na lista do grupo dos 6 meses, da exclusão dos 6 meses, a regra nos diz só que é o seguinte: não, o seu passaporte você precisa ter um documento de viagem válido pelo seu tempo de permanência aqui nos Estados Unidos, tá? E exatamente essa é a regra.